Em 1974, um relatório ultra-secreto do governo americano sugeria algo estarrecedor: reduzir o número de nascimentos nos países mais pobres sem que a população percebesse. O documento afirmava que o crescimento populacional descontrolado era uma ameaça direta aos interesses dos Estados Unidos e propunha medidas discretas e permanentes para frear o nascimento de milhões de pessoas nas décadas seguintes. O nome desse plano? Memorando 200. O autor, Henry Kissinger. Mas a parte mais assustadora não é o que esse relatório dizia, é o que veio depois. Desde então, fato é que ONGs bilionárias, fundações ditas filantrópicas e governos vêm adotando estratégias curiosamente parecidas com as do memorando. Estratégias que vamos te contar a seguir para que você tire suas próprias conclusões. Coincidências ou parte de um plano muito maior e cuidadosamente disfarçado? Estamos vivendo, sem saber, uma política global de redução populacional deliberada? Quando falamos em vacinas, muita gente já pensa nas controvérsias mais recentes. Mas calma, não estamos falando daquela vacina que você está pensando. Nos anos 90, numa campanha de vacinação contra o tétano nas Filipinas, descobriu-se algo alarmante. A vacina continha uma substância chamada HCG, um hormônio ligado à gravidez, que, dependendo de como for usado, pode induzir o sistema imunológico a rejeitar uma gestação. Em outras palavras, poderia deixar mulheres estéreis. O mesmo padrão se repetiu anos depois no Quênia, com mais de 500 mil mulheres vacinadas. E denúncias semelhantes surgiram na Índia. A vacinação era gratuita, em massa, promovida por ONGs internacionais. Mas a pergunta que fica é: por que misturar hormônio de gravidez numa vacina contra tétano? As autoridades disseram que era um engano. Os laboratórios negaram tudo, mas a substância estava lá. Veja, não se trata aqui de qualquer teoria anti-vacina, mas de episódios reais bem documentados. Campanhas de vacinação em massa podem ser uma estratégia eficaz em países superpopulosos e subdesenvolvidos. Mas e se houvesse uma estratégia ainda mais abrangente, capaz de atingir toda a população mundial todos os dias, sem alarde, sem agulhas e sem pedir permissão? A comida. Hoje, substâncias presentes em alimentos, embalagens e até produtos de higiene interferem no equilíbrio hormonal do corpo humano. O resultado mais visível dessa interferência é a queda silenciosa na fertilidade. Em 2017, um grande estudo publicado em Human Reproduction Update revelou que a contagem de espermatozoides entre homens do mundo ocidental caiu entre 50% e 60% entre 1973 e 2011. Estudos posteriores indicam que essa tendência está se acelerando e se espalhando além do Ocidente. A exposição a químicos desreguladores endócrinos, substâncias que imitam ou bloqueiam hormônios, parece ser um dos principais suspeitos. Estamos falando de substâncias como bisfenol A ou BPA, ftalatos, atrazina, que parecem causar diminuição da fertilidade masculina por afetarem as células testiculares, prejudicarem a produção de esperma ou até mesmo por estarem relacionados à feminização de animais. Além disso, microplásticos já foram detectados em fluido ovariano e testículos humanos, carregando compostos ligados à infertilidade e disfunções hormonais. Todos os dias, a população global consome essa substância sem saber. E a pergunta permanece: isso tudo é só um efeito colateral de práticas da indústria moderna? Ou alguém percebeu esse caminho e decidiu usar a favor de um plano maior? Mas tentativas de controle populacional não são novidade. Elas já foram adotadas abertamente como política pública e com apoio internacional. A mais famosa delas aconteceu na China, com a política do filho único. Por décadas, o governo impôs limites ao número de filhos por família, sob pena de multas pesadas, perda de benefícios, demissões e até abortos forçados.
O objetivo era conter o crescimento populacional e funcionou. Milhões de nascimentos foram evitados. Mas o custo humano e social foi enorme. Um desequilíbrio demográfico grave. Milhões de homens a mais do que mulheres. Isso porque, em muitas regiões, famílias optavam por abortar meninas, abandoná-las ou não registrá-las, na esperança de ter um filho homem, culturalmente mais valorizado. Uma geração de filhos únicos sobrecarregada com pais e avós idosos. E uma taxa de natalidade tão baixa que hoje a própria China enfrenta uma crise de reposição populacional. A política foi oficialmente encerrada em 2015, mas os efeitos sociais, econômicos e psicológicos ainda estão sendo sentidos. A pergunta que fica é: esse experimento serviu de alerta ou de modelo? Enquanto a China aplicava sua política do filho único à base da força, outros países seguiram por um caminho mais sutil. Ao invés de imposição direta, adotaram campanhas com um novo nome: planejamento familiar. Mas nem sempre essas campanhas foram tão voluntárias quanto pareciam. Em 2012, o governo da Índia foi alvo de críticas internacionais após denúncias de esterilizações forçadas em mulheres pobres. Em muitos casos, elas nem sabiam que estavam sendo esterilizadas. Os procedimentos eram realizados em mutirões, com incentivos financeiros e pouca explicação. Casos semelhantes ocorreram no Peru durante o governo Fujimori, com mais de 300 mil esterilizações, muitas delas sem consentimento, com o objetivo de reduzir a taxa de natalidade entre mulheres indígenas e pobres. E não foram apenas governos que estiveram por trás destas ações. Fundações internacionais financiaram e continuam financiando programas de saúde reprodutiva em diversos países. Em teoria, são projetos para libertar ou empoderar mulheres, mas na prática, muitas vezes se traduzem em metas de redução de nascimentos, oferecidas a populações vulneráveis. Em Uganda, uma ONG financiada por uma das maiores fundações do mundo foi investigada por promover abortos clandestinos em adolescentes, fora dos protocolos de saúde pública local. Em outros países, métodos contraceptivos experimentais foram testados sem consentimento pleno, como no caso do Norplant nos anos 90. A linguagem é sempre a mesma: autonomia reprodutiva, desenvolvimento sustentável, melhorar a qualidade de vida. Mas os resultados seguem um padrão curioso: redução de nascimentos, queda da fertilidade e limitação populacional em grupos específicos. E a pergunta inevitável: estamos mesmo falando de liberdade de escolha? Ou de uma nova versão, mais sutil e palatável, da política do filho único? Controle populacional não é apenas uma ideia hipotética. Ele já foi documentado, planejado e aplicado. Em alguns lugares por decreto, em outros por aconselhamento, em outros ainda por meio de vacinas, alimentos, produtos e campanhas, tudo sob o pretexto do progresso, da saúde, da escolha. E a questão mais importante é: será que ainda estamos vivendo isso hoje? Existem outras estratégias em curso? Políticas culturais mascaradas de progresso ou liberdade que visam ao mesmo propósito? Nos conte nos comentários. Que outras tentativas de controle populacional você enxerga sendo aplicadas hoje em dia, mesmo que de forma sutil? Deixe o like e inscreva-se para não perder os próximos vídeos.